tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o período militar, que ocorreu de 1964 até 1984. Tá, antes disso a gente precisa saber o que antecedeu o período militar. Então, o presidente da época antes do período militar era João Goulart. Em 1960, na história mundial, o mundo estava se dividindo em polos, capitalismo e socialismo. E João Goulart, ele era um presidente que ele se mostrava muito a favor de medidas sociais. E além disso, tem especulações de que ele trocava cartas com a Rússia e tudo. Então isso foi um grande motivo para o golpe militar, para eles quererem interceder nessa mudança do Brasil de um país capitalista para um país socialista. Então, primeiramente, o período militar ele é dividido em duas fases. De 1964 até 1973, a primeira fase, e de 1973 até 1984, que é o fim da ditadura militar, é a segunda fase, obviamente. Tá, então, a primeira fase é o que a gente chama do milagre econômico, porque nessa fase é onde a gente teve um grande crescimento econômico do Brasil. Então, como pontos positivos, a gente tem a estabilidade política e o arrocho salarial. A estabilidade política, devido a ser uma ditadura, né? Então, revoltas e dessas coisas, por mais que houvessem, era uma ditadura, então não adiantava de muito, porque não ia tirar a pessoa de lá. E com isso permanecia, e isso atraiu muitos outros países de fora a abrirem os bancos para o Brasil, e tanto quanto investimento, empréstimo, essas coisas. Um dos principais aliados do Brasil nesse momento, a gente pode dizer que foi os Estados Unidos. E devido a esses favores, a abertura desses bancos, a gente tem o que a gente chama das obras faraônicas, que, como por exemplo, a gente tem a usina hidrelétrica de Itaipu e a ponte Rio-Niterói, que são construções que foram muito importantes pra gente, inclusive agora, né, pro Brasil como um todo. Tiveram um grande impacto. E aí, durante esse longo período de 1974 até 1974, foi o que a gente chamou de milagre econômico, como eu já disse. Porém, em 1973, na história mundial, a gente tem a crise mundial do petróleo. O que aconteceu? Devido aos conflitos do Oriente Médio, a gente tem a elevada do preço do barril do petróleo. E isso impactou em muitos países, até porque o petróleo é importante de gasolina, plástico, tudo à base do petróleo. E um dos países que foi afetado foi também os Estados Unidos, que era um grande aliado do Brasil nessa época. Então, com essa crise, a gente vai ter o fechamento dos bancos estadunidenses para o Brasil. E o que acontece? Durante todo esse período, desde aquela época de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que tinham sido os que tinham estimulado o desenvolvimento da indústria nacional, aquilo não tinha ocorrido mais nesse período. A nossa indústria estava parada, a nossa tecnologia estava parada. Então a gente ia ter uma carência tecnológica e as nossas indústrias iam estar atrasadas. É por isso que 1973 marca a segunda fase do governo militar, porque a gente tem a decadência econômica, diferentemente do primeiro período. E lembra das obras faraônicas? Então, elas eram obras que não tiveram retorno financeiro. Então, não foi imediato. Então, a gente acabou ficando no prejuízo. Então, em 1984, a gente vai ter uma mobilização muito grande para o fim da ditadura e definitivamente, oficialmente, é onde vai ocorrer o fim da ditadura. E o presidente a seguir da ditadura vai ser Tancredo Neves, em 1989 uma redemocratização. Porém, Tancredo Neves morre, quem vai assumir vai ser o seu vice, que é José Sarney.